pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e tenho o prazer de vos apresentar o terceiro volume de New X-Men, editado em Portugal pela Gifloy Studio Portugal. Eu já aqui tenho o volume 1 e aqui o volume 2, que já fiz análise e vão estar os links no fim deste vídeo. Há uma coisa muito interessante relativamente a este terceiro volume, 3 de 4, portanto ainda falta mais um, e a minha expectativa estava muito alta. Porquê? Tanto este volume, o segundo, como o primeiro, eu já tinha comprado há uns 15 anos atrás, provavelmente pela Devir. Toda esta saga saiu pela Devir. Aliás, foi no fim da saga que a Devir depois deixou de publicar Marvel. Eu comprei todas as histórias que estão no primeiro e no segundo volume. Portanto, havia um grande fator nostalgia por trás destas histórias. Apesar de serem consideradas das melhores histórias dos X-Men de sempre, de serem consideradas marcos históricos na narrativa de banda desenhada, e é um playbook de como é que se reintroduz heróis com um passado muito longo, como é que se reintroduz esses heróis a uma nova geração. Mas essas histórias, apesar de serem muito boas, tinham um valor muito grande de nostalgia para mim. Já este volume não, porque as histórias que estão neste volume eu não li. E então a minha curiosidade era essa: será que são tão boas assim? São. Mas são histórias e é um arco bastante diferente destes dois que aqui estão. Aliás, eu arrisco a dizer que este arco, se vocês comprarem e não tiverem lido estes dois, vocês vão conseguir entender e vão apreciar. Antes de falar da história, devo já dizer que a arte é a mais equilibrada destes 3 volumes. Porque, e eu falei nisso nos outros vídeos, a arte de Frank Quitely é brutal, a escrita de Grant Morrison continua aguçada, mas a arte de Frank Quitely era brutal, só que depois era intercalado com outros artistas que realmente eram maus. Não é questão de gosto já, para mim eram mesmo maus, não sei como é que conseguiram trabalho nesta obra incrível. Aqui já não, tem vários artistas, mas todos eles são coerentes, parece que são diferentes, mas fazem parte de um todo. E isso deve-se ao facto, acho eu, de que as cores são feitas por Chris Chuckry. O Chris Chuckry faz praticamente as cores do álbum todo. E eu acho que ajuda à coesão, à coerência da obra, da narrativa visual. Frank Quitely volta em grande, desenha grande parte deste álbum. E há outra coisa muito interessante que é, isto é um arco só, mas dividido em vários arcos pequenos. Ou seja, cada história, cada capítulo foca-se numa coisa diferente, numa personagem diferente ou numa temática diferente. E esses capítulos, aliás, são sempre desenhados por artistas diferentes. E achei muito interessante isso. Se calhar o que se afasta mais da homogeneia deste álbum será o Chris Bachalo, porque tem, como é que eu te explicar, tem uma técnica muito própria, uma ilustração muito própria, e se calhar é o que destoa mais aqui. Mas do que é que trata a história? Existe um mutante muito conhecido que é um estilista de moda que morre. E isso cria uma espécie de uma revolução no seio dos mutantes, porque ele supostamente foi morto por humanos. Existe uma personagem que é aqui apresentada pela primeira vez, que é o Quentin Quire, que é um mutante telepata que tem o poder de influenciar as outras pessoas, entre outros poderes, e ele é um mutante nível Ômega. Ele depois, mais tarde, passa-se a chamar o Kid Ômega e acaba por ser um herói, agora nas histórias mais recentes dos X-Men. Mas ele começou aqui como um vilão. Ele cria uma revolta, uma rebelião, uma facção de rebelião dentro da Escola Xavier para se vingar dos humanos, pagar na mesma moeda, ou seja, com violência, com morte. Eles começam a usar uma nova droga no mercado que potencializa os seus poderes mutantes, mas também os torna muito mais violentos. E aqui é uma clara homenagem ao Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. E essa história é muito focada nesses alunos dessa facção rebelde. Aliás, um dos pontos muito fortes aqui deste álbum, praticamente todo, é os X-Men serem personagens secundárias. Eles marcam presença, têm cenas importantes, mas são personagens secundários. As personagens principais são os alunos da escola. Personagens novas que são apresentadas aqui pela primeira vez. E eu acho que é um ponto muito, muito positivo para este livro, e por isso é que eu acho que não precisas de ler estes dois para ler este. Podes ler só este. Entretanto, enquanto está a acontecer aquela rebelião e enquanto eles estão a tentar descobrir quem é que anda a atacar humanos, e depois o professor Xavier descobre que são os próprios alunos dele, existe uma turma especial de mutantes, onde
quem faz parte dessa turma é o Bico, ou então a Angel, que são alunos especiais, alunos que têm poderes que nem servem para o ataque, nem servem para a defesa, são mutantes com problemas ou fragilidade mental, e então o professor deles, que é o Shorn, decide fazer um acampamento com eles. E aquela dinâmica de alunos, cada um é mais nerd e mais geek que o outro, faz lembrar um bocadinho o filme Breakfast Club. E para mim é das minhas histórias favoritas, aliás, de todo este álbum, se calhar seja a minha história favorita, porque é uma história praticamente sem ação e é só interação entre adolescentes que por acaso têm poderes mutantes e poderes mutantes completamente inúteis. Há lá um deles que basicamente é um peido mutante. É um gajo que é um gajo vivo, tem que estar dentro de um fato, senão evapora-se. E é um gajo que cheira mal, portanto é um peido mutante. E achei super interessante e super original os poderes deles. Entretanto, a rebelião acaba, existem pessoas que sofrem bastante, existem baixas permanentes, mortes permanentes, principalmente nas Cuco, que elas eram 5 e atualmente são 3, portanto 2 desaparecem, e aqui explicam como é que desaparece uma delas. E as Cuco, como já referi, são uma clara homenagem a um filme baseado numa obra de Stephen King, que é Os Filhos da Terra, ou The Sons of the Corn, acho que é esse o nome do filme. Tem Mark Hamill como um dos protagonistas, e o nosso eterno super-homem também é uma das personagens desse filme. Depois acontece algo que eu não estava à espera. Emma Frost é morta, aparece completamente estilhaçada, e então aqui há mais um arco e a história muda e torna-se uma história policial tipo Agatha Christie, quem é que matou quem. E então entra uma velha personagem aqui na história, que é o Bishop, que neste caso ele é um polícia de assuntos mutantes. E ele, mais a colega dele, tentam investigar os elementos da escola para tentar saber quem é que matou Emma Frost, e uma das suspeitas principais é Jean Grey, porque Jean Grey descobriu que ela estava a ter um caso com o seu marido Scott Summers e revela a Força Fênix dentro dela novamente. Jean Grey revela novamente o seu lado mais violento, mais agressivo, então ela é uma das principais suspeitas. E a capa desse capítulo, em que Bishop é o ator principal, é uma homenagem ao póster do Terminator. Portanto, nestes primeiros capítulos nós vemos a apresentação de novas personagens. Os X-Men são personagens secundárias, existe aqui várias e diferentes narrativas consoante o tema da história. Temos um policial, temos uma história mais adolescente, estilo Breakfast Club, temos homenagens aos Laranja Mecânica. Portanto, cada arco tem um ilustrador diferente e tem um estilo de narrativa diferente. E só demonstra que Grant Morrison tem jogo de cintura para mudar de estilo, de escrita e de narrativa. Frank Quitely aqui está quase ao nível da primeira história deste primeiro volume. Tem momentos brutais, super marcantes. E depois, a outra metade do álbum é a do Chris Bachalo, em que Cyclops, Wolverine e Phantom X juntam-se, unem forças para destruir o programa Arma Peluche. Programa que cria super soldados como o Wolverine. Wolverine decide ajudar porque Phantom X prometeu-lhe: se tu me ajudares, eu sei onde estão os ficheiros que revelam a história do teu passado. E Wolverine realmente encontra esses ficheiros e fica a saber o seu passado. É uma história que tem continuação, que é apenas aqui uma pequena introdução. Tem uma ilustração muito característica. Há quem goste do Chris Bachalo, eu gosto mais, não é que ele esteja mal aqui nos X-Men, mas eu gosto mais com o Homem-Aranha. Mas pronto, é uma questão de gostos. Malta, super recomendo. O fator nostalgia não influenciou o gosto e a minha recomendação por esta saga. Aquilo que ele faz é abandonar um bocadinho o fator super equipa e focar-se na construção do mundo, na construção do lore, ou a reconstrução do lore dos X-Men, do world building que influenciou 15 anos de X-Men e continua a influenciar. Agora teve uma espécie de um reboot pelo John Hickman, mas influenciou durante anos e anos e anos, e as personagens que ele aqui criou e que são aqui apresentadas ainda são usadas na fase de John Hickman. Portanto, é um marco histórico e aconselho vivamente, recomendação máxima da Zombie TV. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, se vocês já leram, qual destas fases vocês gostam mais, se concordam com aquilo que eu disse relativamente aqui a estas histórias, deixem nos comentários. E já sabem, o vosso apoio é muito importante, somos criadores de conteúdo independentes e apenas pedimos o vosso apoio, a vossa partilha, a vossa subscrição. Carreguem no sininho, porque quanto mais subscritores, mais fácil é para nós chegar a mais gente e criar mais conteúdo. Bons jogos, bons filmes, boas leituras, até à próxima.